Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia a todos. E o Brasil chegou ontem à marca de 400 mil mortos, passou disso, 401.417 mortos pela pandemia, e chegou esse número de 400 mil em apenas 36 dias após os 300 mil mortos. Especialistas ouvidos pelo Estadão prevêem uma terceira onda com medidas de relaxamento aí das quarentenas em vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e temem o Dia das Mães, com uma nova onda de contaminações pelo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram mais 3.074 mortes, e você confere os dados completos no portal do Estadão. Está marcada para esta quarta-feira que vem, a oitiva do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da Covid no Senado. Será um dia só para isso. Os outros nomes, que passaram pela pasta terão menos tempo para esclarecer as ações do governo para combater a pandemia. Após a definição dos nomes, a primeira sessão do trabalho efetivo da comissão acabou marcada por tumultos, discussões sobre requerimentos apresentados pelos senadores. Dos mais de 340 apresentados, 112 já foram apreciados e aprovados. Teve um pedido, inclusive, para que 11 órgãos diferentes, incluindo o Exército, entreguem documentos e informações relevantes sobre a produção e distribuição de cloroquina pelo governo. Ficou definida ainda a comissão, que ela não vai ser muito ampla, justamente para não perder o foco, como quer o governo. E uma das investigações vai ser sobre o contrato com a Pfizer, para fornecimento de vacinas, que foi recusado numa negociação em agosto do ano passado, e vacinas que poderiam ter chegado em dezembro também de 2020. Ontem, finalmente, chegou o primeiro lote da Pfizer, 1 milhão de doses, 500 mil para a primeira dose, outras 500 mil para a segunda, que o governo chama de antecipação de um contrato de 100 milhões de doses com cumprimento previsto para o finalzinho do terceiro trimestre. Esse avião chegou a Campinas e agora a distribuição vai ocorrer somente para as capitais, porque elas têm melhores condições de armazenamento, já que essa vacina da Pfizer exige temperaturas mais baixas para conservação. E sem saber que estava sendo gravado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reclamou que o governo federal deu bolsas em universidades para todo mundo no meio do fundo de financiamento estudantil. Segundo o ministro, até quem não tinha a menor capacidade e não sabia ler nem escrever, sem apresentar provas, entrou na graduação por esse caminho. Disse ainda que o filho do seu porteiro foi beneficiado mesmo após zerar o vestibular, não pontuar, ele quis dizer, ainda que o programa tenha exigências de nota mínima para aprovação do financiamento. Essa reunião foi a mesma em que o ministro também disse que o chinês inventou o coronavírus, causou todo aquele problema, de novo com a China nessa semana. E o ministro Ramos disse que se vacinou apesar do temor, de que o presidente Bolsonaro descobrisse. Enquanto isso, a taxa de desemprego chega a 14,4% no país e o Brasil agora bate um novo recorde com mais de 14 milhões de desempregados. No futebol, destaque para o abril perfeito do São Paulo. 8 vitórias consecutivas, sendo 6 pelo Paulistão, 2 pela Libertadores, a última conquistada ontem na Libertadores, 2-0 sobre o Rentistas do Uruguai. E agora, no fim de semana, domingo, tem São Paulo e Corinthians pelo Paulistão. Corinthians que ontem perdeu para o Peñarol do Uruguai em casa pela Copa Sul-Americana. Todos os detalhes do esporte você também acompanha no portal do Estadão. E o Dia Internacional da Língua Portuguesa é 5 de maio e, para comemorar essa data, o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo contará com uma programação especial com 5 dias de atividades gratuitas. No dia 3, até o dia 7, será possível acompanhar algumas atividades online, com lives, exibição de vídeos, e ainda participar de uma visita presencial e especial à exposição temporária Língua Solta. Essa previsão de reabertura do museu fica para o próximo semestre ainda, ele que está fechado ao público desde dezembro de 2015, quando foi atingido por um incêndio, então ele deve reabrir aos poucos, inclusive com obras adaptadas em tempos de pandemia, com comandos de voz, para que o público possa interagir com as obras sem tocá-las, e sem risco de transmissão. Estes e outros assuntos você acompanha nesta sexta nas plataformas do Estadão. Ótimo fim de semana. Até mais. Até segunda.